Encerrada momentaneamente a guerra contra Israel e contra os Estados Unidos, agora o Irã está fazendo um balanço sobre como ele se saiu nesse conflito e o que ele precisa fazer de agora em diante para evitar novos ataques desses países que certamente acontecerão em determinado momento. E uma das reflexões que os iranianos estão fazendo vem em função dos sucessos e dos fracassos, por que não, que eles tiveram ao longo desses 12 dias de guerra contra esses países. Se por um lado o Irã mostrou ter uma capacidade ofensiva bem relevante e eficiente por conta do seu avançado programa de mísseis e também, em menor medida, pelo seu programa de drones, ao mesmo tempo, o Irã apresentou algumas vulnerabilidades, sobretudo em termos das suas forças aéreas. A realidade é que hoje em dia o Irã está defasado em termos de forças aéreas em relação a Israel e até mesmo outros países da região. Por conta disso, então, o Irã está buscando alternativas para tentar se fortalecer nessa área e a China está aparecendo como o principal candidato para ajudar os iranianos a se modernizarem militarmente. Entretanto, por mais que essa parceria possa fazer bastante sentido à primeira vista, a realidade é que existem algumas adversidades nesse caminho que a gente deve levar em consideração para conseguir avaliar se efetivamente a China e o Irã vão se tornar parceiros militares tão significativos. Mas afinal, a China vai ajudar o Irã a se modernizar militarmente? Eu sou Ricardo Leães, professor e pesquisador de Relações Internacionais, e hoje eu vou te explicar o que está em disputa nesse tema e, é claro, vou dar também a minha opinião no final do vídeo se eu acho que a China vai efetivamente se aproximar do Irã e vender armamentos para que os iranianos fortaleçam as suas capacidades militares contra os seus inimigos. Antes de a gente avaliar o que está em disputa, em questão, envolvendo essa possibilidade de uma parceria mais sólida entre Irã e China em termos militares, é importante a gente lembrar que é claro que os iranianos, assim como os israelenses, estão fazendo balanços sobre como que cada uma das partes se saiu nesse conflito. E o que a gente viu, que eu comentei na introdução desse vídeo, é que os iranianos efetivamente conseguiram ter um sucesso muito representativo em relação ao seu programa de mísseis. Vários mísseis iranianos atingiram bases militares em Israel, além de outros alvos que foram considerados adequados pelo governo iraniano. Inclusive, embora o governo israelense tenha estabelecido uma censura militar e tenha tentado evitar de todos os modos que a sua própria população filmasse os mísseis iranianos chegando no seu território, a realidade é que à medida que os dias passam, mais evidências têm aparecido corroborando a ideia de que sim, os mísseis iranianos tiveram sucesso em vencer os sistemas de defesa antiaéreos de Israel e até mesmo a colaboração que esse país tinha com os Estados Unidos. Entretanto, embora esse elemento seja importante e não possa ser ignorado, ele é apenas um elemento desse teatro de guerra. E a realidade é que o Irã também apresentou algumas vulnerabilidades que precisam ser enfrentadas. E a principal dessas vulnerabilidades diz respeito à sua aviação. Isso porque, hoje em dia, o Irã opera um conjunto de caças que estão bastante defasados. As forças aéreas iranianas elas têm como seus principais aviões os caças F-4, F-5 e F-14, que foram adquiridos dos Estados Unidos ainda antes da Revolução, lá atrás de 1979. Então vejam que curioso, porque hoje em dia o Irã opera aviões adquiridos dos Estados Unidos, aviões que hoje em dia os Estados Unidos não utilizam há muito tempo. Então realmente há uma defasagem significativa do Irã em termos de caças. Essa dificuldade, pelo fato de que os aviões são tecnologicamente atrasados, ela também implica custos maiores de manutenção, além de dificuldades para que os militares iranianos consigam efetivamente utilizar esses aviões. E essas adversidades, elas não se limitam aos caças, porque também o Irã apresenta vulnerabilidades em relação aos seus sistemas de radares, de monitoramento, também apresenta muitas dificuldades na operação de guerra eletrônica que pudesse ser utilizada para dificultar os ataques aéreos de Israel contra o seu território. E é claro que os iranianos sabem disso, esse conflito mostrou que essas vulnerabilidades efetivamente existem e, por óbvio, os iranianos estão buscando alternativas para tentar superar esse obstáculo. Quando a gente fala que o Irã apresenta essas vulnerabilidades, a gente não está apenas comparando o Irã com o Israel. Isso porque as petromonarquias do Golfo, a maioria delas já adquiriu também aviões de última geração dos Estados Unidos, ou pelo menos aviões que estão muito mais avançados em relação aos caças iranianos. Então, realmente,
o Irã está numa situação de desvantagem em relação aos demais países da região e ele precisa, de alguma forma, buscar uma alternativa. E a primeira alternativa que os iranianos buscaram foi estreitar laços militares com a Rússia. O Irã realizou a compra de caças Su-35 da Rússia, que são caças muito mais modernos do que os caças que o Irã opera atualmente, mas a realidade é que esses caças não foram entregues pela Rússia até o momento. Até existem algumas pessoas que dizem que 4 desses Su-35 já chegaram em território iraniano, mas a realidade é que leva muito tempo para que os pilotos sejam treinados para conseguirem operar esses caças e apenas 4 unidades não são significativas para reverter as vantagens que Israel tem em termos de força aérea em relação ao Irã. Além disso, ainda pairam dúvidas em relação à capacidade e ao comprometimento que a Rússia tem para a entrega dos caças que já foram pagos pelos iranianos. Isso porque, como vocês todos sabem, a Rússia está envolvida, ela mesma, num conflito de grandes proporções no momento, e é óbvio que os seus principais esforços nesse momento vão ser direcionados para combater a Ucrânia e não para armar os iranianos. Diante desse cenário, então, a China aparece como a principal alternativa para os iranianos para que eles consigam efetivar essa modernização das suas forças aéreas e o principal interesse dos iranianos é a compra de caças chineses J-10C que foram recentemente utilizados pelo Paquistão contra a Índia, além também de aviões AWACS. Em síntese, os aviões AWACS são aviões radares voadores que controlam o espaço aéreo, que dão uma noção situacional de tudo o que está acontecendo no ambiente de batalha, que dificultam as ações do inimigo e que também potencializam as possibilidades que existem para a utilização dos próprios caças que um país tem. No limite, se essa parceria militar entre o Irã e a China for efetivamente estabelecida, seria possível, inclusive, que os chineses colaborassem para a indústria de defesa iraniana. Como eu já comentei em outros conteúdos aqui no canal, os iranianos eles são muito eficientes na engenharia reversa dos equipamentos militares que eles adquiriram com o passar do tempo para nacionalizar esses componentes. E talvez fosse do interesse dos chineses estreitar esses laços para ajudar os iranianos no seu objetivo de se proteger contra eventuais ameaças que Israel ou os Estados Unidos possam fazer contra o governo do Irã. Do lado dos chineses, é óbvio que existe interesse em vender caças J-10C, que, como eu comentei anteriormente, foram utilizados com sucesso pelo Paquistão contra a Índia, bem como sistemas de guerra eletrônica e também os aviões AWACS. A verdade é que a China ela ainda é um país que está estreando enquanto fornecedora de equipamentos militares ao redor do mundo. Esse é um mercado que é muito dominado pelos Estados Unidos e, em menor medida, pela Rússia. Mas, pelos elementos que eu já coloquei mais cedo, é óbvio que os Estados Unidos não são uma opção para o Irã, e tampouco a Rússia está se demonstrando como uma alternativa viável. E a China tem interesse de ocupar as fatias desse mercado e buscar outros clientes. A China ela já tem um histórico de parceria militar com o Paquistão, mas ela também está fornecendo armamentos para países como Argélia, Emirados Árabes Unidos, Sérvia e também agora o Egito. Isso, de alguma forma, ajuda os chineses a se mostrarem como um parceiro crível, um parceiro confiável e também um país que é capaz de produzir armamentos de última tecnologia que são eficientes para combater qualquer inimigo. De alguma forma, então, para a China, fornecer armamentos para o Irã seria interessante porque o Irã poderia ser uma vitrine para os equipamentos militares chineses. Assim como o Paquistão foi essa vitrine para a China, também o Irã poderia ser um país que serviria de exemplo para os demais países do mundo de que os equipamentos militares chineses eles são eficientes. Para vocês terem uma noção de como isso funciona e como isso é importante, eu gosto de lembrar de um exemplo histórico do passado. Até os anos 60, o principal parceiro militar de Israel era a França. Boa parte dos caças operados pelas forças aéreas israelenses eram caças franceses. E esses caças foram muito eficientes, sobretudo na Guerra de 1967. Na Guerra dos 6 Dias. E isso serviu de exemplo para muitos países do mundo, inclusive o Brasil, para optar por caças franceses na hora de adquirir equipamentos militares do seu interesse.
além de ser um potencial comprador e essa vitrine para os equipamentos militares chineses, o apoio ao Irã também serviria como contrapeso a todo o esforço que os Estados Unidos estão fazendo para combater a ascensão da China. Como a China sabe que o Irã é um dos principais adversários da hegemonia dos Estados Unidos nas relações internacionais, fortalecer militarmente esse país seria também uma alternativa de combater o seu principal desafiador, que são os Estados Unidos, há muito tempo, pelo menos desde o final do governo Obama. Por tudo que eu falei até aqui, pareceria até meio óbvio que a China ajude os iranianos a modernizarem as suas forças aéreas e não haveria muito o que discutir, nem motivo para a gente estar gravando esse vídeo. Mas a realidade é que existem questões bem importantes e questões que podem dificultar que a China tome uma decisão nesse sentido. Existem dois obstáculos fundamentais para que a China efetivamente decida vender os seus caças para o Irã. O primeiro obstáculo para que a China tome essa decisão é econômico. Hoje em dia, já não existem mais restrições internacionais para a venda de armamentos para o Irã. Muitas pessoas não sabem, mas até 2020 havia um embargo internacional aprovado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, portanto, com o apoio da China e da Rússia, a venda de armamentos para o Irã. Entretanto, esse embargo ele expirou em 2020, os chineses e os russos não tiveram interesse em renová-lo, embora os Estados Unidos tenham pressionado nesse sentido, e de alguma forma, então, a China não estaria violando nenhuma lei internacional ao vender armamentos para o Irã. Entretanto, ainda existe a possibilidade de que os Estados Unidos e até mesmo países europeus imponham sanções secundárias às empresas chinesas caso o governo chinês efetivamente venda caças para o Irã. Eu vou tentar explicar isso da forma mais simples possível. Mas quando a gente está falando de caças chineses, é óbvio que esses caças são feitos por uma ou duas empresas chinesas, grandes empresas militares que operam no país. Entretanto, essas empresas elas não atuam sozinhas, elas precisam de fornecedores para as peças que acompanham a construção desses caças. Então, efetivamente, quando uma empresa ela é sancionada internacionalmente, muitas vezes essas empresas que fornecem esses equipamentos acabam pagando a conta junto, não podendo vender a sua produção, as suas mercadorias para o exterior. Então, em termos concretos, caso a China siga nesse sentido e caso suas empresas sejam sancionadas, talvez elas acabem perdendo mercados no exterior, perdendo mercados na Europa, nos Estados Unidos, e é óbvio que isso é um elemento que deve ser levado em consideração. Os Estados Unidos muitas vezes adotam medidas nesse sentido para impedir que países terceiros invistam no Irã. E, de novo, eu gosto de trazer um exemplo do Brasil. Lá nos anos 2000, ainda no segundo mandato do governo Lula, houve uma tentativa para que a Petrobras realizasse investimentos em petróleo no Irã, porque a gente sabe que o Irã é um grande país petrolífero, então seria muito interessante para a Petrobras ter acesso a esse mercado, produzir petróleo lá e, claro, vender petróleo ao redor do mundo. Entretanto, os Estados Unidos pressionaram o governo brasileiro para que ele não adotasse uma medida nesse sentido. E essa pressão foi no sentido de dizer, olha, se vocês investirem no Irã, então a Petrobras não vai mais fazer negócios com os Estados Unidos. E é óbvio que o interesse em investir no Irã é menor do que o interesse em ter acesso ao mercado estadunidense. Então, isso, de alguma forma, essa possibilidade de sanções secundárias limita a aproximação de países com o Irã, que é um inimigo declarado dos Estados Unidos, e talvez as empresas chinesas tenham receio de que vender esses armamentos para o Irã possa ter consequências negativas para a expansão do seu mercado em outros lugares. Um segundo motivo, que é bastante importante, que não pode ser ignorado, é o motivo geopolítico. A realidade é que o Irã ele não é apenas inimigo de Israel. O Irã tem relações conturbadas, conflituosas com as petromonarquias da região, em especial a Arábia Saudita, o Bahrein e os Emirados Árabes Unidos, que veem com receio a possibilidade de uma modernização militar iraniana. A China ela tem boas relações com todos os países da região e ela gosta de se colocar como uma potência neutra, como um mediador de conflitos. Tanto que foi por meio de uma ação chinesa que Irã e Arábia Saudita restabeleceram relações diplomáticas nos últimos anos. E é claro que a China não vai ignorar esses incômodos que existem com as outras petromonarquias na hora de tomar as suas decisões. De alguma forma, então, a China ela precisa tomar cuidado, ela precisa pisar em ovos para mostrar que ela não está tomando lado em um equilíbrio de poder
que está bastante precário nessa região, que é marcada por muitos conflitos de diferentes ordens, e a China não quer simplesmente tomar um lado porque ela sabe que isso pode prejudicar a sua capacidade de manter boas relações com outros países na região. Quando a gente olha, inclusive, o histórico de atuação da China no Oriente Médio, a gente vê que ela costuma ter essa postura de tentar, de alguma forma, atender os interesses de todos os lados. Na guerra do Irã contra o Iraque, por exemplo, a China foi o principal fornecedor de armamentos para o Irã. Então, muitas pessoas poderiam pensar que a China era uma aliada dos iranianos. Mas isso não foi o que aconteceu, porque a China vendeu armamentos para ambos os lados. Então, na verdade, a posição chinesa era pragmática, era de interesse da própria China, não se preocupando em quem seria realmente o vencedor. Então, dado esse histórico que a China tem de não fazer alianças definitivas nessa região, a gente tem que sempre olhar com cuidado essa possibilidade de que os chineses procurem uma aproximação sem limites com os iranianos. Mesmo que esses dois elementos, o equilíbrio de poder geopolítico e os interesses econômicos derivados do risco de sanções secundárias, mesmo com tudo isso levado em consideração, ainda assim existem outros elementos que, de alguma forma, forçam a China a se aproximar dos iranianos. A realidade é que, caso houvesse uma derrota militar definitiva do Irã, caso houvesse uma mudança de governo e o Irã deixasse de ser um país que se opõe à hegemonia dos Estados Unidos para ser um país aliado dos Estados Unidos, a China perderia com isso tudo. Justamente pelos elementos que eu coloquei anteriormente de que a rivalidade entre Estados Unidos e China é um dos pilares do sistema internacional agora na atualidade. Da mesma forma, um outro cenário que seria muito negativo para os chineses é uma implosão do governo iraniano do Irã enquanto país. A China sabe o que aconteceu quando os Estados Unidos intervieram no Iraque e quando intervieram na Líbia. E caso o Irã passasse por um processo semelhante, havendo realmente uma fragmentação territorial ou uma longa guerra civil, isso prejudicaria os interesses chineses de uma forma muito significativa. Primeiro, porque certamente traria efeitos em termos de produção e preço do petróleo, que é um ativo que a China precisa ainda comprar do Oriente Médio, e também porque colocaria em risco as ambições chinesas na nova Rota da Seda. A nova Rota da Seda, para quem não sabe, é um projeto geoestratégico chinês que visa estreitar laços com vários países ao redor do mundo, fazendo investimentos em infraestrutura para que esses países também tenham uma receptividade maior às empresas chinesas, às mercadorias chinesas. E o Irã é um país fundamental do ponto de vista geográfico deste projeto da nova Rota da Seda. Caso haja um cenário em que o Irã deixe de ser um parceiro chinês ou que o Irã realmente se torne um país falido, bom, aí as ambições chinesas em função da nova Rota da Seda vão estar severamente prejudicadas e é óbvio que o governo da China não quer que isso aconteça. Por conta disso, então, o que eu considero dessa discussão é que agora é provável que a China efetivamente opte por vender esses armamentos, esses caças ou esses aviões AWACS para o Irã, porque realmente, embora existam essas limitações geopolíticas e econômicas, os riscos que a China estaria incorrendo se ela optar por não proteger o Irã nesse cenário, me parece que são muito maiores do que os riscos que a China teria que também incorrer em se aproximar dos iranianos. A realidade é que as disputas geopolíticas no Oriente Médio elas estão cada vez mais acerbadas e o risco de que o Irã se torne um país falido ou mesmo que mude de governo e passe a ser um aliado do Ocidente seriam prejudiciais aos interesses da China. Diante disso tudo, então, a China não tem outra alternativa a não ser embarcar nesse cenário. Caso a China não tome essa decisão, me parece que seria um erro do ponto de vista estratégico e que a China estaria, inclusive, se aproximando de um cenário bem prejudicial aos seus interesses na região. Bom, pessoal, esse então foi o vídeo de hoje. Mais uma vez agradeço a todos vocês que chegaram até o final e peço que se inscrevam no canal, que deem like nos vídeos, que façam comentários e ativem o sininho, porque tudo isso é muito importante para que o YouTube reconheça que o conteúdo que eu produzo aqui é de qualidade e siga entregando para vocês e para outras pessoas que também são interessadas em temas de política internacional.